muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que estiverem nos escutando em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares, e esse aqui é mais um programa da nossa série Questões Enem, cujo objetivo é ensinar a você como turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada por meio do Enem. Como são aulas gravadas, você pode assisti-las quando quiser e quantas vezes quiser para tirar dúvidas. Hoje nós temos aí 3 questões de biologia de 2023 do caderno amarelo, tá? Então sempre vamos falar aqui do caderno amarelo, e aí quem vai estudar para outros cadernos tem que procurar a questão lá no outro caderno, também muda as alternativas, a ordem das alternativas, tá certo? Então vamos lá. Hoje serão as questões 122, 123, 124, a 122 um pouquinho mais difícil, porque precisa saber bastante do ciclo de respiração celular, um pouquinho aí das interfaces do ciclo de respiração celular com o ciclo de Krebs, que entra em mais detalhes, é um subciclo dentro do ciclo respiratório. E as outras 2 questões são teóricas relativamente fáceis para ganhar tempo e fazer deixar esse tempo para as questões mais difíceis. Então, sem mais delongas, vou colocar aqui a questão 122. Infelizmente essa questão aí é formato horizontal no caderno, fica bem pequenininho mesmo, tá? Eu peço que vocês acompanhem lá no YouTube quando puderem, na regravação, que ali fica um pouco maior. Lá no YouTube tem o link na bio. Eu peço que vocês sigam lá, que o aspecto didático ali melhora bastante. Eu consigo fazer mais parte visual. Aqui na live eu fico um pouquinho limitado para não perder a questão, tá certo? Então vamos lá, eu ia dar uma lida aqui na questão 122, uma questão, eu considero ela de média para difícil. Claro, se você souber, tiver na ponta da língua o ciclo de respiração celular de biologia, aí fica tranquilo. Mas para quem não tem, e não é uma matéria que é muito cobrada, é cheia de detalhes, para falar a verdade, então você precisa saber bem. Então vamos lá. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem no citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3+, a ferro 2+. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo ferro 3+, Fe3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio do Fe3+, do citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em Fe2+, e bloqueando a cadeia respiratória. Aí tem uma figura com o ciclo resumido da respiração celular. Depois, embaixo, tem a bibliografia, e aí tem o pedido da questão e as alternativas. Esse bloqueio aumenta a concentração celular de ATP, alternativa B, água, alternativa C, NADH, alternativa D, dióxido de carbono, e alternativa C, citocromo C oxidase. Para resolver essa questão, precisamos compreender como a cadeia respiratória e o fluxo de elétrons através dela contribuem para a formação do ATP e como o cianeto afeta o processo
de respiração celular. Isso é importante. Não só saber o ciclo, mas o ATP, o cianeto, que é um veneno poderoso, ele pode ser respirado, pode ser ingerido, ele assume as duas formas, né? Pode ser respirado na forma de um gás, foi o que matou as pessoas em grande parte lá naquele incidente da Boate Kiss, lá há anos atrás, há mais de 10 anos atrás, lá no Rio Grande do Sul. Era gás que continha quantidades de cianeto, mas ele também pode ser utilizado como um veneno a partir de um sal do cianeto, né? Um sal de cianeto também pode ser ingerido, ele também atua na cadeia respiratória da célula. A cadeia respiratória, que se localiza na membrana interna das mitocôndrias, é responsável pela transferência de elétrons do NADH e FADH2, localizados nas vias metabólicas, como o ciclo de Krebs, até o oxigênio. O oxigênio atua como aceptor final dos elétrons e forma água. Essa formação de água é o processo que, acoplado ao bombeamento de prótons, H+, né, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar, cria um gradiente de prótons, e esse gradiente de prótons é utilizado pela ATP sintase para produzir ATP a partir do ADP e do fosfato. Então, ATP, energia. No final, o dióxido de carbono tem que passar para o meio intracelular para depois ele ser transportado pelas hemácias pelo sangue para completar a fase macro, né, da respiração humana. Aí nós estamos falando só da respiração celular. Processo aeróbico, não anaeróbico, produz cerca de 32 ATP. Existe também o processo anaeróbico, que é altamente ineficiente, pode ser utilizado pela célula durante algum tempo e produz muito menos, produz 4 ATP apenas. Então o processo aeróbico é muito mais eficiente, né? É cerca de 8 vezes mais eficiente. É por isso que isso aí é aplicado também no atletismo, né? No atletismo, as últimas etapas de uma corrida de explosão utilizam a parte anaeróbica, mas não faz parte da questão, né? Tem que saber. Aí, o que acontece quando o cianeto se liga lá naquela quarta etapa? Deixa eu ver se eu mostro aqui com a mãozinha. Deixa eu ver se a mãozinha chega. Quem conseguir ver a mãozinha, sem não conseguir ver, tudo bem. Tá? Aqui, ó. Cianeto. Tá em verde, pronto, ó. Tem uma manchinha verde. A única parte verde da questão lá em cima é ali que atua o cianeto, tá bom? Facilita. É o complexo 4 da cadeia respiratória. Isso impede que o oxigênio, que o ferro, se reduza de Fe3+ para Fe2+. Então isso aí interrompe toda essa longa cadeia de formação, tanto energética, formação de energia na célula, quanto também a respiração celular. Aí essa transferência final de elétrons para o oxigênio e a formação de água é interrompida. E esse bloqueio interrompe o fluxo de elétrons através da cadeia respiratória, reduzindo a formação do gradiente de prótons, né, que está ligado ali na formação de água no final da cadeia respiratória, aí do ciclo 4, e consequentemente a formação do ATP. Aí vamos ver as alternativas que tem lá para dizer o que é que vai... O pedido é o que está aumentando, né, que desequilibra na célula. Vai aumentar a concentração celular de determinado composto, o ATP. Bem, o ATP ele vai diminuir, ele não vai aumentar. Então ele está perguntando o que vai aumentar na célula. O ATP diminui, ou seja, tem menos energia na célula. O bloqueio da cadeia respiratória celular, ali no nível mitocondrial, no nível intercelular, vai impedir a produção eficiente do ATP. Vamos lá.
Água, se vai ter mais água na célula. A formação de água é feita na redução do oxigênio para a água no complexo 4. E bloquear essa etapa vai reduzir a produção de água na célula e não aumentará. Ou seja, tanto o ATP quanto a água, nas duas ocasiões que estão pedindo aí, em que a célula fica intoxicada por cianeto, vai aumentar. Então são alternativas erradas. Aí a alternativa certa, o NADH. Tá? O NADH. O bloqueio da cadeia respiratória vai ocorrer a não transferência de elétrons do NADH ao oxigênio. Lembrando lá, o NADH, deixa eu ver aqui para não errar, né? É a nicotinamida adenina dinucleotídeo mais oxigênio. É tão complicado que o pessoal já dá uma abreviada para evitar, numa sentença longa, falar esse nome longo também. Vai acumular então o NADH na célula, porque a sua oxidação em NAD+, vai ser impedida. Então essa é a alternativa correta C, mas vamos lá, porque as outras são erradas. O dióxido de carbono. A produção de dióxido de carbono ocorre principalmente no ciclo de Krebs e não está diretamente relacionado ao bloqueio da cadeia respiratória por ação do cianeto. Portanto, a concentração de dióxido de carbono não é diretamente afetada pelo bloqueio da cadeia respiratória. E, finalmente, aí a alternativa E, citocromo C oxidase. O bloqueio da atividade do citocromo C oxidase pelo cianeto não necessariamente aumenta a sua concentração. Ele simplesmente é inibido. Então, ele fica como está de uma forma geral. Então, nessa questão, a alternativa correta é C, NADH. O bloqueio em resumo, o bloqueio da cadeia respiratória pelo cianeto impede a oxidação do NADH, levando ao aumento da concentração na célula e impede também o aumento da quantidade de água na célula, que é onde uma das fontes de energia química do processo. Tá certo? Não dá para ler direitinho, mas porque a questão é nesse formato mesmo. Então, uma questão relativamente difícil, precisa estudar bastante aí, ciclo de respiração celular, ciclo de Krebs, e de preferência ter feito um exercício a respeito da interrupção do ciclo respiratório pelo cianeto, porque é bem específico. Deixa eu passar aqui a outra questão, pessoal. Ver se está tudo certo aqui na live. Tudo certo, vamos ver. Por a próxima questão, a 123. Essa é do dia a dia, praticamente. Deixa eu ver aqui. Questão relativamente fácil. Vamos ler. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso das suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com semente, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Aí vem a bibliografia da questão. Então, o que acontece? Em vários locais do mundo estão sendo feito... eu mesmo já fiz um tal de
isso é aerodispersão, mas quando trabalha em obra, em vez de fazer as bolinhas, você mistura semente, no caso era semente de grama, tá? Semente de grama com uma cola vegetal biodegradável, mais pequenas quantidades de adubo, e com uma motobomba você joga na lateral da estrada para fazer a hidrossemeadura. Isso aí, em vez de ser esse processo que eles falam na questão, é algo chamado pellets, ou como eles chamam, bombas, né, de semente. Faz uma bolinha, joga a bolinha do avião, joga a bolinha na mão, também, né, você coloca aí, depende do tamanho, você pega aquilo ali e joga como se estivesse semeando. A bolinha cai, fica ali, na hora que cai uma chuva, tem o orvalho da manhã, aquela bolinha começa a se desfazer e brotar aonde tiver. Então isso aí tende a aumentar a oferta de plantas nativas numa determinada região, tá? Aí vem o pedido da questão. Esse método contribui para a preservação das abelhas, por quê? Aí tem que conhecer um pouco, né, do ciclo alimentar do inseto para saber o que está acontecendo, no caso a abelha. Nós sabemos que as abelhas, elas se alimentam basicamente de pólen, né? Elas fazem a coleta de pólen para fazer a sua alimentação. Isso precisa saber, para resolver a questão. Aí ele diz, esse método esse método contribui para a preservação das abelhas porque alternativa A, reduz sua predação. Alternativa B, reduz o uso de pesticidas. Alternativa C, reduz a competição por abrigo. Alternativa D, aumenta a oferta de alimento. Alternativa E, aumenta os locais de reprodução. Vamos lá. A utilização dessas bombas de sementes, ela visa restaurar habitats naturais e promover biodiversidade, tá? Quando expostas às condições ambientais ideais, sol, chuva, né? Porque uma semente pode até ser bloqueada, né, por plantas maiores, por uma pedra, e não receber sol suficiente. Então é um processo aleatório de semeadura. E elas germinam e crescem até em solos pouco férteis. Só que à medida que uma espécie vegetal nativa, ela cresce num solo pouco fértil e ela é nativa daquela região, a tendência é daquele solo, tendência, tá? Não necessariamente vai ocorrer. É esse solo ficar um pouco mais fértil, porque o enraizamento da planta vai abrir o solo, né? Vai segurar matéria orgânica, vai evitar o que a gente chama de lixiviação, a chuva levar, né, os nutrientes superiores da terra. Então uma espécie nativa, normalmente ela consegue suportar um clima melhor, um clima existente naquela região. E com isso, ela tende, ou seja, existe uma possibilidade de aquela região ser restaurada. Restaurando a vegetação, aumenta os insetos, aumentando os insetos, aumenta todo o resto da cadeia alimentar. Vem depois as aves, os animais de médio porte, roedores, e no último extrato lá em cima, os carnívoros, tá? Então é isso que aumenta a biodiversidade, que ele fala na questão. Agora vamos ver as alternativas. Outra coisa também. O que a abelha come, né? Qual é a alimentação da abelha? A alimentação da abelha é pólen das flores. Então, na hora que nós estamos restaurando a biodiversidade do local, nós estamos presumivelmente colocando flores naquela região. Na realidade, não necessariamente flores, mas espécies vegetais que produzem pólen e outras substâncias que são do agrado, que fazem parte da fisiologia da alimentação das abelhas. Pronto. A partir daí já dá para resolver. Então, a primeira coisa, reduz a predação. Até que poderia reduzir um pouco a predação, né? Porque as abelhas vão ter mais lugares para se esconder,
mais lugares talvez para fazer as suas colmeias. Mas será que vai ter relação direta? Não, tem coisa melhor aí nas alternativas. Dá para ter uma certa dúvida. Reduz o uso de pesticida. Nada a ver. Se você jogar a semente e vier lá o outro camarada que não se importa com a ecologia e joga pesticida em cima, não adianta nada. Então, jogar semente, jogar pesticida, não está ligado uma coisa diretamente com a outra. Tem interpretação da questão. C. Reduz a competição por abrigo. Semente, as plantas ainda são pequenas, não vai dar grande abrigo para as abelhas, né? No início. Pode fornecer alguma abelha, mas tem que fazer uma... Só um instante, pessoal. Eu vou continuar aqui mesmo tocando o telefone, tá? Aumenta a oferta de alimento. Essa é a alternativa correta. Por quê? A germinação de sementes vegetais nativas aumenta a disponibilidade de flores, que são fontes de néctar e pólen para as abelhas. Ao aumentar a oferta de alimento, esse método contribui diretamente para a preservação das abelhas, apoiando a sua nutrição e sobrevivência. Então, essa daí é a alternativa correta, tá? E finalmente, a alternativa E, também incorreta, aumenta os locais de reprodução. Embora o aumento da vegetação possa indiretamente beneficiar a disponibilidade de locais para algumas espécies de abelhas construírem seus ninhos ou colmeias, o principal benefício direto desse método é aumentar a oferta de alimento, não necessariamente aumentar os locais de reprodução. Então aí tem uma boa parte da questão é a interpretação, tem que saber ali basicamente por que do que a abelha se alimenta, né? Do que essa abelha se alimenta, por que a biodiversidade aumenta. Então é um ciclo, faz parte ali dos estudos de ecologia, isso daí, essa questão. Mais uma questão de biologia. Vou passar aqui para a questão 124. Essa daí também tem que ter um conhecimento do tempo da vovó. Tempo da vovó, tá? Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez dos seus filhos. Alguns chegavam até colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana, tá? Então, deixa eu terminar de ler a questão, tem alguns aspectos. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de: alternativa A, tratar a diarreia; alternativa B, prevenir a anemia; alternativa C, evitar as verminoses; alternativa D, remediar o raquitismo; alternativa E, combater a febre amarela. Bem, tem que saber para que serve o ferro na alimentação humana e saber se isso aí não é uma crendice popular, né? Não é uma daquelas fake news existentes. Não. Isso é verdade, tá? Naturalmente, a biodisponibilidade de ferro ela é maior através de uma leguminosa, mas ainda maior através de carne mesmo, tá? A biodisponibilidade do ferro nessa forma é relativamente baixa, mas pode ajudar uma criança, alguém que tenha deficiência em ferro, tá certo? Não altera grandemente o gosto da alimentação, tá certo? E o ferro é importante para a formação de hemoglobina. E a falta de ferro na alimentação de qualquer tipo, uma alimentação deficiente em ferro, vai produzir uma doença que é a anemia, que é caracterizada por palidez, e a parte aqui de baixo dos olhos, né, ela fica muito esbranquecida, não apresenta aqueles vasinhos de sangue que tem. Então vamos lá.
Vamos também a anemia, ela da fadiga, da fraqueza, são outros sintomas da anemia. Vamos agora falar as alternativas erradas e a correta. Tratar a diarreia. Embora a nutrição adequada seja importante para a saúde geral, incluir o ferro na dieta especificamente não é uma estratégia conhecida para tratar a diarreia. Existem até estratégias mais alternativas, né, para populações muito pobres ou pessoas em extrema necessidade, que é fazer chá de determinadas plantas. Essas realmente podem ajudar a combater a diarreia, primeiro por causa da fervura da água, segundo por causa de algumas propriedades fitoterápicas contidas nisso aí. Mas tratar a diarreia não é uma das alternativas. Prevenir anemia, essa é a alternativa correta. A anemia por deficiência de ferro, pode ocorrer anemia por outros fatores também, né? Deficiência de outros nutrientes. É um problema de saúde comum que ocorre quando o corpo não tem ferro suficiente para produzir hemoglobina em quantidade correta, sendo que a gente renova nossas células vermelhas que contêm a hemoglobina a cada 60, 90 dias, um prazo médio. Então você tem que ter um suprimento de ferro constante na sua alimentação, de alguma forma, tá? Seja ele de origem vegetal, seja ele de origem mineral, como é o caso aqui, né? Suplementação por cozimento, ou de origem animal, vegetal ou mineral, tá? São as três origens do ferro, sendo que a mais biodisponível é a animal, mas nada impede da pessoa comer uma grande quantidade de vegetais e suprir a quantidade de ferro a partir de vegetais. Então os veganos têm as suas dietas específicas para suprir ferro. Eu não sou vegano, então não conheço quais essas boas práticas, nem nutricionista. Então eu não sei quanta quantidade aí. Eu utilizo mesmo a velha e boa carne e eu uso panela de ferro e outros utensílios de ferro para cozimento também. No meu caso, né? Evitar as verminoses. A presença do ferro na dieta não está diretamente relacionada à prevenção ou tratamento de verminose, ou seja, todas as doenças que parasitam o intestino e outras partes ali do aparelho digestivo, né? As verminoses, elas são infecções causadas por parasitas e seu tratamento envolve medidas de higiene e medicamentos específicos. Então, o ferro não influi nisso aí. Você vai ter verminose com ferro, sem ferro na alimentação. Remediar o raquitismo. Aí tem que saber o que é o raquitismo. O raquitismo é uma doença associada à deficiência de vitamina D, cálcio fosfato, levando ao amolecimento e enfraquecimento do osso em crianças. Então o raquitismo é particularmente sensível nas crianças, né? É importante, porque nessa idade as crianças elas estão em idade de crescimento e os ossos eles vão aumentando de tamanho. Então o consumo de vitamina D e a própria exposição ao sol é importante para formação e fixação do cálcio na forma óssea e a vitamina D que está envolvida, não o ferro, tá? Claro que a pessoa pode ter anemia e raquitismo ao mesmo tempo. Vai acontecer muito em pessoas mal nutridas por algum motivo. E finalmente a alternativa E também, então a alternativa D está errada. A alternativa E, combater a febre amarela. Febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos e a prevenção é feita principalmente por vacinação. A ingestão de ferro não tem relação com a prevenção ou tratamento da febre amarela, ou seja, uma pessoa fisicamente bem nutrida pode adquirir febre amarela por contaminação da picada do mosquito. Então a estratégia de aumentar a ingestão de ferro por meio de cozimento de alimentos em panela de ferro para inclusão de prego, né, dentro de um pedaço de ferro dentro da alimentação, quando você está usando uma panela ou de aço inox, ou de alumínio, ou de barro, né, ou de louça, ou está colocando dentro de um vidro, né, de um forno, ela visa prevenir a anemia e ela fornece uma quantidade pequena, né, para a produção de hemoglobina, talvez suficiente, e manutenção da saúde
sanguínea adequada. Muito bem, vamos ver aqui se temos perguntas hoje. Uma olhadinha aqui. Pessoal aqui, espero que a explicação esteja sendo boa. Todo mundo aqui sem perguntas. Estamos para lançar nosso grupo de estudo gratuito no próximo mês. Enquanto não tem o grupo de estudo, tá, gente? Vamos estudar pelas questões. Semana que vem vamos dar uma parada nesse programa Questões Enem e vamos para planejamento de estudo. Eu acho que eu já consegui motivar as pessoas para começarem a ter um planejamento de estudo. Por isso que nós estamos fazendo questões do Enem aí, que é para poder instigar o pessoal a estudar. Porque quanto mais estuda mais cedo, melhor, né? E, finalmente, eu peço aí para vocês seguirem o perfil no Instagram, acompanharem os vídeos lá no YouTube, que lá no YouTube eu consigo colocar na horizontal e eu edito os vídeos, aí fica uma melhor didática, eu consigo animar, consigo colocar mais coisas, consigo fazer mais meios audiovisuais lá no YouTube. E peço aí que sigam o perfil, façam comentem, comenta aí na ferro na nosso perfil, só para dar um impulso maior aí no vídeo, né? Quanto mais comenta, mais o Instagram distribui e quem sabe chega aí numa pessoa que seja querida de vocês, né? Porque quem está aqui já sabe que temos dando as aulas. E mais uma vez, quem está estudando antes está saindo na frente, e quem sai na frente chega na frente, e quem chega na frente bebe água limpa. Continuamos, um bom feriado aí a todos, e na próxima semana vamos falar sobre planejamento. Nas duas lives vamos falar sobre planejamento e o que é cobrado, né, no Enem, que está lá na documentação do Enem, e fala um pouquinho também de técnica de estudos. Beleza, gente? Uma boa tarde para vocês aí e até mais. Bons estudos!